Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho de Thomas Morris, né? De sua obra Utopia, de um trecho dessa obra em que ele fala que nós devemos trabalhar todos para que possamos trabalhar menos. Se todos trabalharem, precisaremos trabalhar menos, né? Vamos ver como é que ele explica isso aqui dentro da sua obra Utopia, né? O problema é possível tornar mais justo o sistema produtivo de trabalho, né? Sob que condições o trabalho poderia tornar-se uma atividade gratificante? É preferível a formação integral do homem ou a especialização profissional? Então, a tese que ele defende é a seguinte: na Ilha de Utopia não existem diferenças de patrimônio. Todos os cidadãos são iguais entre si. É uma espécie de socialismo. Todos se revezam nos trabalhos de agricultura, de artesanato, e o trabalho é dividido de tal forma que impede o surgimento de diferenças sociais. Além disso, trabalha-se pouco porque em uma sociedade que todos trabalham, resta um amplo espaço para o lazer, o entretenimento e as atividades recreativas. Nesse trabalho é que sem especialização a produção ela também cai drasticamente, né? Quando você se especializa em um determinado tipo de ofício, se todo mundo tiver que fazer todos os ofícios, ninguém vai se especializar em coisa alguma e a produtividade vai ser baixa. Quando você se especializa, você aumenta o nível de produtividade. Quando você desenvolve ciência, você ainda aumenta exponencialmente essa produtividade, né? Utilizando máquinas, né? Desenvolvidas de forma científica. Uma boa educação deve ser prática e teórica, né? A agricultura é uma arte que todos, homens e mulheres, conhecem muito bem. Aprendem-na desde a juventude, em parte recebendo as suas bases na escola, em parte exercendo-a quase como brincadeira nos campos próximos à cidade. Desse modo, não só aprendem a teoria, mas também adestram os próprios corpos à sua prática. A especialização profissional é necessária. Além disso, cada um deles se especializa em uma atividade e geralmente dedicam-se a trabalhar a lã e o linho, então se tornam pedreiros, ferreiros ou carpinteiros. Entre eles não existem outros ofícios dignos de nota, né? O vestuário é produzido em família. As suas roupas são iguais em todo o país, exceto pelas diferentes maneiras de vestir entre os dois sexos e entre solteiros e casados, né? E sempre idênticas para todas as idades. Isso não impede que sejam agradáveis de olhar e que acompanhem bem os movimentos do corpo, mostrando-se confortáveis tanto no verão quanto no inverno. Cada família fabrica as suas próprias roupas, enquanto em relação aos outros ofícios, cada homem e também cada mulher aprende um em particular. Existem profissões femininas e masculinas. As mulheres, sendo mais fracas, dedicam-se às atividades menos cansativas, como trabalhar a lã e o linho. Outros trabalhos mais árduos são exercidos pelos homens. As vocações profissionais são estimuladas, até mesmo mudando o ambiente familiar. Na maioria dos casos, os filhos aprendem o ofício paterno, né? Para o qual são naturalmente inclinados, mas se alguém quiser realizar um trabalho diferente, será então adotado pela família em que se pratica a atividade por ele escolhida. Nesse caso, não somente o seu pai, mas também os magistrados procuram se assegurar de que ele será acolhido por um chefe de família honesto e bom. Se alguém, depois de aprender um ofício, quiser aprender um outro, isso lhe é permitido dentro da mesma modalidade. Tendo aprendido ambos os ofícios, pode decidir exercer aquele que preferir, a menos que um deles seja mais útil à cidade do que o outro. É necessário um justo equilíbrio entre trabalho e descanso, né? A principal e quase única tarefa dos controladores é assegurar-se de que ninguém se entregue ao ócio, né? Mas que todos cumpram o próprio dever, se empenhando ao máximo, sem, porém, se matar de cansaço, trabalhando como bestas do alvorecer ao anoitecer, porque tal condição é pior do que a escravidão. No entanto, essa condição é comum aos operários e artesãos de todos os países, exceto de Utopia. Em uma sociedade justa, seria possível trabalhar apenas 6 horas por dia, né? De fato, lá dividem o dia em 24 horas exatas e destinam apenas 6 ao trabalho. Trabalham 3 horas antes do almoço, depois comem e dedicam 2 horas ao descanso, né? Em seguida, trabalham mais 3 horas, jantam e às 8 horas deitam-se para 8 horas de sono. O tempo livre deve ser ocupado com atividades formativas. Cada um vive como prefere o tempo livre entre o trabalho, as refeições e o descanso, mas não em luxúrias ou outras ocupações iníquas. Livres do esforço físico, dedicam-se de modo útil a coisas agradáveis e profícuas. Muitas vezes, nos momentos livres, voltam-se para os estudos humanistas. De fato, conforme uma insigne tradição, toda manhã, antes do alvorecer, são ministradas lições públicas obrigatórias, assistidas apenas por aqueles que foram expressamente escolhidos para os estudos. A escolha profissional deve seguir o critério da vocação pessoal.
Apesar disso, um grande número de homens e mulheres de todos os estratos frequentam as lições, cada qual seguindo a própria inclinação. Porém, se alguém preferir dedicar o tempo livre ao seu próprio ofício, como acontece com muitos daqueles cujos intelectos não alcançam a elevação contemplativa exigida pelas artes e pelas ciências, não há impedimento, aliás. Louvam-no porque é útil à República. Um horário de trabalho reduzido não empobrece a sociedade, mas considerai agora atentamente uma coisa, do contrário, poderíeis vos enganar. Efetivamente, sabendo que dedicam apenas 6 horas ao trabalho, poderíeis pensar que disso resulte uma carência de bens. Mas não é bem assim, porque esse número limitado de horas não é apenas suficiente, mas até excessivo para ter com que viverem com conforto. Em nossa sociedade, somente uma minoria da população trabalha. Darei-vos conta disso se pensadores no grande número de pessoas inativas que existem nos outros países. Consideremos em primeiro lugar que quase todas as mulheres, que são mais da metade da população, nos lugares onde as mulheres têm alguma ocupação, são os homens que não fazem nada. Depois, o grande número de sacerdotes, daqueles que se fazem chamar homens da igreja. Acrescentemos os ricos, especialmente os proprietários fundiários, que o povo geralmente denomina gentis homens ou nobres, né? Se o trabalho fosse distribuído de modo equânime, todos poderiam trabalhar menos. Somente ainda os seus servidores, ou seja, aquele bando de vagabundos e espadachins desocupados que os cercam. Acrescentemos certos robustos mendigos que escondem a sua existência ociosa sob a aparência de alguma doença ou deficiência. A esta altura vos darei conta de que efetivamente as coisas de que os homens necessitam para viver são produzidas pelo trabalho de poucos. Na verdade é o trabalho da maioria, né? Explorado ao máximo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Até a vista, até a próxima.